Eu gostaria hoje à noite de falar sobre um assunto que não é fácil, mas que não é impossível transmitir. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, decidi eu convidar em pé, desculpa, eu não tinha presente. Essa moça, mesmo com os paradapos no nariz, é a pessoa mais linda do mundo. Nós estamos casados há 52 anos. E eu continuo amando essa menina cada vez mais. E ela me dá. Ela falou assim: você está elegante? Eu falei: claro, você cuida bem de mim. Mas como eu estava dizendo, nós convidamos um amigo nosso que era líder de uma grande organização religiosa. E durante o jantar lá em casa, ele estava alquebrado, estava abatido. E eu me lembro de uma frase que ele usou, dizendo assim: estou debaixo de grande choque e terror diante do ocorrido que ele viu lá. O que é que ele viu ocorrido? A esposa dele o traiu. Ele estava no chão. E eu fico pensando, meus irmãos, como isso acontece com certa frequência. E hoje o assunto que nós vamos falar é esse aqui que está aí. Dá para ouvir? Para ver? Mas que eu atrapalho vocês aqui na visão? Ou quero que eu ponha um púlpito mais para cá? Todo mundo enxerga? Tá ok. Mas a infidelidade é detestável em todos os sentidos, meus irmãos. A sociedade, mormente a sociedade brasileira, que sofre a influência portuguesa dos meus antecedentes, dos italianos, dos espanhóis, especialmente esse trio que é perigoso, brasileiro, espanhol e italiano. A tendência é condenar a mulher que cai no adultério e absolver o homem. É uma situação assim muito triste da nossa sociedade. O homem, quando peca e cai no adultério, a gente diz: coitado, deixou-se levar pela fraqueza. Essa é a nossa atitude, 2 pesos, 2 medidas. Para a mulher um tipo de ponderação, para o homem já uma acomodação. E a mulher é detestada, é mandada embora, é larga sua mulher, vai assim por diante. Esse é o nosso tipo de vida que nós vivemos na nossa sociedade. Eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, você que tem a Bíblia. Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9. Marcos 10, 6 a 9. Diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão 2 uma só carne. Depois, de modo que já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem é que não se lembra do tempo de namoro e tempo de noivado? Se alguém esquece isso, você está perdido, meu irmão. Não pode esquecer nunca disso. Eu me lembro muito bem, eu morava em Santo André, onde eu nasci, mas eu trabalhava na época que nós nos casamos, eu trabalhava em São Paulo, com a organização Palavra da Vida. E eu viajava todo dia para São Paulo, eu dormia em casa, eu voltava para outro dia, finais de semana trabalhando com evangelização. E eu me lembro que eu tinha um medo de morrer, porque eu já estava com 29 anos quando me casei. Casar com 30 era feio. E nós temos uma diferença de 10 anos, ela é 10 anos mais velha que eu. Vocês não acreditam, né? E eu me lembro que eu chegava em São Paulo, o trânsito naquela ocasião era muito menor do que é hoje, mas eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu não quero morrer, eu quero casar, né? Mas quem é que não lembra daquele tempo, daquela emoção, da festa, dos convites, dos amigos? Mas quando chega o dia do casamento, a gente vem lá para o altar, o ministro, o pastor, dirige, você está cercado de amigos. Aquele tempo os
os nossos padrinhos de casamento eram duros, mais duros que a gente. Hoje, a gente já recebe a lista lá pela internet, né? Ninguém escapa, né? Já dá o preço, você escolhe. Você está em finanças com uma coisinha pequena, ou com uma geladeira para quem gosta de gastar dinheiro. Mas eu lembro a coisa principal é que naquele dia nós fizemos um voto, nós fizemos um acordo que nós iríamos viver juntos e iríamos ser fiéis um ao outro. Esse é o acordo que nós fizemos. E esse é o acordo, meus irmãos, que hoje é levado assim na brincadeira. Ninguém pensa mais que fidelidade é uma coisa assim séria. Mas lá no livro de Malaquias, se você abrir o livro de Malaquias, não vamos falar em oferta, porque o crente já está viciado. O pastor falar Malaquias, todo mundo já acha que é dízimo, mas não é dízimo. Malaquias tem uma série de coisas interessantes que não fala só de dízimo. Mas Malaquias 2, 14 a 16 tem uma mensagem muito especial para cada um de nós aqui. Diz assim: perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha do que? Da aliança em que cria a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. É o que diz aqui a palavra de Deus. Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai, para todos nós, cuidai vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais o quê? Infiéis. Então, a aliança que nós levamos aqui no dedo no lado esquerdo é para lembrar sempre, em qualquer lugar, que eu fiz uma aliança com a Priscila e ela comigo. Essa é a aliança que você fez com a sua esposa com você. Por isso que nós levamos isso aqui, essa lembrança sempre. Quando eu olho essa aliança, que já está aqui no meu dedo há 52 anos, eu sei que eu tenho uma aliança com a minha esposa e ela tem uma aliança comigo. Quais são os votos que a gente faz por casa? Não sei se vocês estão lembrados, mas vocês já ouviram tantos casamentos, a gente já sabe que importa tanto quanto o pastor. Mas os votos que o noivo responde e fala para a noiva, ele diz que diante de Deus eu faço meus votos de amar você em todas as circunstâncias da vida, na saúde, na enfermidade, e prometo ser fiel até a morte. Casamento de crente tem sentença de morte. É até a morte. Até a morte. Para a mulher, os votos feitos da noiva dizem o seguinte: Deus, diante de Deus, faço meus votos de amar, cuidar de você, apoiá-lo, ser fiel em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Então, essa aliança está repleta de declarações de que um vai cuidar do outro, um vai ter interesse em ajudar o outro. Então, desde o momento em que o casal se casa, no momento da troca de alianças, de quando eles renovam esses votos, um está dizendo para o outro: eu vou suprir as tuas necessidades. Eu vou suprir as tuas necessidades. Há pessoas que dentro do casamento estão trabalhando, como a gente diz na expressão de contabilidade, está no vermelho. Tem muita gente que está no vermelho, porque não está suprindo a necessidade do marido ou da esposa. E nós precisamos aprender, meus irmãos, que temos que suprir as necessidades um do outro sempre. Com certeza, vocês já ouviram, especialmente nas igrejas, no final de culto, ou aqui no pátio da igreja, no antes ou depois, ou nos corredores das igrejas onde vocês frequentam, pessoas que estão desabafando, pessoas que estão cansadas, tristes e encontram alguém para desabafar. O trabalho dele vem sempre em primeiro lugar. Não desabafa. Quando eu a procuro, ela está sempre cansada e com dor de cabeça. Ela acha que estou interessado só em sexo, mas eu gostaria de um pouco de carinho. Ele nunca me elogia, nunca
que alguém está falhando em suprir aquela necessidade. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui com toda a liberdade: quando um ou outro está falhando nesta área de suprir a necessidade do outro, a porta para a infidelidade é aberta, porque o diabo é tão astuto que ele vai fazer com que aquele necessitado vai encontrar lá no comércio, no trabalho, uma outra necessitada, e aí é a mistura do inferno. Aí a infidelidade acontece. Então, meus irmãos, há necessidade de um suprir a necessidade do outro. Eu gostaria que vocês que estão aqui, com exceção a minha e da Priscila e do irmão aqui com a sua esposa, quando você chegar em casa, você que é casado, você possa chegar para a sua esposa e dizer: querida, eu quero suprir as suas necessidades. E as necessidades são muitas. Então existem 4 necessidades básicas do seu cônjuge que precisam ser supridas. Todas elas começam com a letra A. A primeira necessidade que começa com a letra A, você que pode anotar, é atenção. Vamos repetir comigo? Atenção é a primeira necessidade. Não dar atenção é ignorar outra pessoa, e é falta de educação você ignorar outra pessoa. Cuidado com os detalhes é falta de atenção. As mulheres são muito detalhistas, os homens esquecidos, desligados. O homem esquece o dia que ele começou a namorar, o dia que noivou, o dia que casou. Que vergonha! Ele precisa lembrar esses detalhes, põe na sua agenda, mas você lembra. Às vezes é bom até lembrar o dia de aniversário da sogra. Você ganha bônus, fala: querida, não é amanhã o aniversário da sua mãe? Ai, que me lembrou, né? Então tem que lembrar desses detalhes importantes da nossa vida. Uma senhora disse o seguinte: eu gostaria de fazer um plano muito gostoso com você hoje à noite. Vou preparar, imagina, um jantarzinho gostoso. Eu descobri agora que o fulano que está lá atrás é um mestre cuca de primeira, e essa senhora vai preparar um jantar bonito, fazer um plano com o marido à noite. Mas alguém, um bandido lá da igreja, telefona e diz: o que é que você está fazendo? Hoje é o dia da pelada do pessoal. Ele fala assim: já que eu não estou fazendo nada, isso é morte para a mulher. Você tem um compromisso com ela. Como é que não está fazendo nada importante? Essas coisas, meus irmãos, é que vão acabando com o relacionamento, a falta de atenção. A falta de atenção. E nós precisamos dar atenção a essas coisas. Muita gente se comunica hoje porque está com um relacionamento abalado. Eles não conversam, trabalham só na base do bilhetinho. Eu me lembro de um médico amigo nosso em Ribeirão Preto, quando nós nos casamos, fomos morar lá. Era um vizinho nosso e ele era muito gozadão. Late, me lembro o nome dele, Late Brasil. E nem sei qual é a especialidade dele, mas a esposa dele ficou com um problema nas cordas vocais e ficou afônica. Ele a levou um especialista, amigo dele, e esse especialista disse: você, ela falou com a mulher, não pode falar durante uma semana. Você não vai falar, vai fazer o tratamento, mas não vai abrir a boca, escreva bilhetinho, mas não vai abrir a boca. Quando chegou no final da semana, esse nosso amigo telefonou para o médico e falou: não dá para renovar essa receita por mais uma semana? Mas esse casal vivia só à base de bilhetinhos. O bilhetinho é bom quando a gente deixa de manhã: querido, eu te amo, querido, eu te amo, e coisa bonita, uma mensagem de amor, de alegria. Mas a história dessa família era mais ou menos assim. Ela deixava o bilhete: querido, quero que me deixe dinheiro para fazer compra amanhã no supermercado. Ele deixava outro bilhetinho para ela: preciso de uma camisa branca amanhã. E assim foi. Você já imaginou viver num ambiente assim? Mas um dia ele precisava estar numa reunião muito cedo, importante. Ele deixou na mesa assim um bilhete: por favor, me acorde às 7 horas. E foi dormir. No outro dia ele acordou
olhou o relógio, 10 horas da manhã, bandida, não me chamou. Do lado tinha um bilhetinho, acorde, são 7 horas. Outra necessidade que precisa ser preenchida com a letra A é aceitação. Vamos repetir juntos? Aceitação. Todo ser humano precisa se sentir amado, aceito, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Aquilo que ele é. E nós estamos sempre pensando, meus irmãos, usando a palavra em inglês performance, na atuação nossa. Eu te amo porque você ganha muito dinheiro. Eu te amo porque você é uma boa cozinheira. Eu te amo porque não tem nenhuma rugazinha, mas de um dia que tiver ruga. Eu te amo porque você tem um bom emprego. E o dia que perdeu o emprego? Eu te amo porque você é forte, trabalhando na academia todo dia. Olha que você é forte. E o dia que está com lumbago? E o dia que tem artrite? Então, meus irmãos, a gente não ama outra pessoa por aquilo que ela faz, mas é por aquilo que ela é. E eu dou graças a Deus porque quando a gente casou, cada um de nós veio com um pacotão. Você quando se casou, você veio com um pacotão. E o dia que você que é solteiro vai se casar, você vai com um pacotão. E nesse pacotão tem tudo. Tem filé mignon e tem carne de pescoço. Mas a gente sabe desembrulhar aquele pacotão e sabe enfrentar cada um dos desafios que estão ali. Eu me lembro de um filme que nós assistimos não faz muito tempo, pela televisão, e era um casal que ia se casar. E o namoradinho, o noivo, era um cara muito rico, muito cheio de pose, e o outro coitadinho que estava ao lado dele, amigo, gostava dela também. E ele então perguntou para o outro que ia casar assim: por que é que você vai casar com ela? Ah, eu vou casar com ela porque ela é muito organizada, ela sabe tudo de contabilidade, ela sabe tudo de horário. Eu falei: mas então você não precisa casar com ela, dá uma agenda para ela. Compra uma agenda. Se quer uma mulher bem organizada, você não precisa casar com ela, compra agenda para você. Então nós precisamos, meus irmãos, cuidar dos detalhes. Aceitação. Aceitação. Deus nos aceita como nós somos. Que coisa maravilhosa. Ele não esperou a gente criar asinha e ser santo para vir para Jesus um dia entregar a vida e começar a viver uma nova vida. Ele nos aceitou com a bebida, com a droga, com o sexo ilícito. Ele nos aceitou como estávamos vivendo no pecado. Eu dou graças a Deus que o Senhor me aceitou com 21 anos de idade. Eu estava num mundão, meus irmãos. Eu tinha um objetivo na vida, era jogar basquete. Eu era jogador da seleção de Santo André. Quando vim para Campinas estudar no seminário, ainda joguei na seleção de Campinas. Eu era bom, mas Deus tinha alguma coisa diferente para mim. Como tem coisa diferente para você. Deus me aceitou como eu estava, religioso, perdidão, e me deu uma mulher especial, que é a Priscila, e há 52 anos estamos no caminho do Senhor trabalhando para Ele. Então muitos homens querem encontrar uma esposa que seja dedicada, uma Madre Teresa, bonita como Miss Universo. Não é isso, não é por aí, meus irmãos. Nós temos que buscar aquilo que Deus tem para nós, o melhor. Muitos homens confessam que nunca haviam pensado em adultério, ou teve uma aventura fora do casamento, mas dizem que conheci alguém que me aceitou lá fora, e eu não era aceito dentro de casa. Deus sempre procura o melhor, e o diabo sempre procura a melhor maneira de afastar o homem de Deus. Deus nos ama com amor ágape. Sabe o que é amor ágape? O que é? Que amor é esse ágape? Quem sabe? É o amor de Deus. Amor de Deus. É amor desinteressado. Existem na língua grega pelo menos 3 palavras que nós traduzimos por amor. Eros é o amor carnal, o amor erótico. Esse é que a gente vê na televisão, nas notícias, no Big Brother Brasil e daí por diante. É o amor carnal, Eros.
Eu te amo se você fizer sexo comigo todo dia. Eu te amo se você fizer. Tem um condicional, uma condicional. A outra palavra é filéu, é o amor filial. Eu te amo porque você sempre é bom para mim, então eu quero ser bom para você. Mas o amor de Deus é o amor ágape, é o amor apesar de. Deus nos amou apesar do nosso pecado. E é assim que nós temos que viver dentro de casa. Eu amar a minha esposa como ela é, e ela me aceita como eu sou para a glória de Deus. É assim que Deus nos aceita. Amém, irmãos? Amém. Eles estão quietinhos, hein? Já estou meio arrependido de terem me convidado. Glória a Deus. A outra necessidade que precisa ser suprida com a letra A é afeto. Vamos responder A? Afeto. Muitos entram no casamento animados. E nós já vimos muita gente animada. Eu mesmo entrei no casamento animado. Fiquei orando 10 anos para Deus me dar uma esposa. Eu, todo lugar que eu ia, depois que eu me converti, eu orava: Senhor, usa-me no teu trabalho e me dá uma esposa. Usa-me no teu trabalho e me dá uma esposa. Eu fui a vários acampamentos, trabalho com a cidade, viajando, no carro, pregando em todo lugar. E não vinha tal moça, né? Um dia que chegou. E Deus responde. Os nossos filhos foram orientados desde pequenininhos. Lembra que a gente orava com eles na cama toda noite? Dava a mandar para o filho: ora pela sua esposa. Eles não entendiam muito bem essa linguagem. Ora pela sua esposa. Eles começavam a orar: abençoa minha esposa, e vem pelo estreito. Aí eles paravam, oravam, falavam assim: Senhor, pai, mãe, eu queria que ela fosse bonita. Não são poucos, né? Eu queria que ela fosse bonita. Ai, Senhor, dá uma esposa muito bonita. Aí eu vou falar: eu queria que ela tivesse dentes bonitos. Senhor, que ela seja bonita e com dentes bonitos. Gente, a gente pede e Deus consegue. Você acredita que Deus consegue? Vocês que têm filhos, ensinem seus filhos, suas filhas a orarem pelos futuros genros, futura nora. Orem. Mas muitos entram no casamento animado, porque o namoro é aquele tipo de carpado que você está junto o tempo todo, era um culto, era convenção, era um trabalho de jovens, retiro, acampamento, está todo mundo grudadinho. Depois que casa, parece que perdeu a emoção. Perdeu a emoção. Nós conhecemos um cara aí que depois de 4, 5 meses de casado, a esposa nos procurou e disse: eu não sei o que está acontecendo com ele, porque ele não me procura. Quando eu quero sexo, eu tenho que procurar. Eu pensei: precisamos orar com posição de mãos para esse irmão aqui, né? Porque assim não está bom, né? Afeto e carinho nunca são demais. Não pense que é demais muito afeto e muito carinho, porque esse é o oxigênio da nossa relação sentimental. Quando nós demonstramos amor, carinho um pelo outro, nós estamos ensinando nossos filhos que estão assim de olho em nós. Eles estão de olho vendo como é o nosso procedimento. Os psicólogos, os entendidos dizem que os filhos ficam muito mais seguros quando veem o amor do pai e da mãe entre eles do que o amor dos pais em relação a eles. Eles se sentem mais seguros vendo vocês se dando bem, vocês se abraçando, vocês se beijando, vocês tendo carinho, andar de braço dado, fazer declaração de amor, dar presente. Tudo isso, meus irmãos, faz parte de você ter afeto. Não importa quanto tempo vocês são casados, continue o romance. Amém, irmãos? Dá um amém forte aí. Amém. Poxa vida, está dura mesmo, pastor. O pessoal aqui está encruado, viu? E não importa a idade. Eu vi uma história interessante agora. Um senhor bem idoso, mais idoso do que eu. Eu vou fazer 82 agora, em agosto é 81, minha esposa me corrige sempre. Depois eu vou fazer 82, né? Mas tudo bem. Aí, esse senhor já bem idoso, estava na cozinha e gritou: querida,
você quer uma xícara de chá? Não veio resposta nenhuma. Falou, a velha era surda mesmo, não tem jeito, ela está surda. Aí ele foi no corredor, querida, você quer uma xícara de chá? Nada de resposta. Ela está ruim mesmo, era eu falo, ela está surda, ela não assume. Aí ele foi atrás dela, que ela estava recordando, querida, você quer uma xícara de chá? Ela falou, já disse 3 vezes que eu quero. Vamos continuar a operação Carrapato. Está sempre junto. Mesmo que eu não esteja ouvindo direitinho, mas vamos estar junto. Isso é importante, estar junto. Demonstre diariamente a sua esposa, seu amor, seu carinho, através de gestos. A mulher precisa se sentir querida e desejada pelo esposo. E o marido precisa sentir que ela aprecia seu carinho, seu afeto. A outra necessidade que precisa ser suprida com a letra A é admiração. Vamos repetir? Admiração. O famoso escritor americano Mark Twain disse o seguinte: quando me fazem um elogio, tenho energia para viver mais 4 meses. O elogio faz bem. O elogio faz parte da vida. O elogio faz parte de você ajudar seus filhos a terem autoconfiança. O elogio vai dar à sua esposa o sentido de que ela é querida pelo esposo. A admiração é alguma coisa que a gente manifesta, a gente diz para a pessoa. Todos nós precisamos de admiração e todos nós precisamos de um incentivo. Todos nós precisamos de um incentivo. Eu me lembro, nós tivemos a oportunidade de estudar 1 ano no México, quando fomos receber preparo para trabalharmos com a Cruzada Estudantil para Cristo. Ficamos 1 ano no México, depois, mais tarde, vivemos quase 2 anos em Porto Rico, e a gente domina mais ou menos o espanhol, como a gente diz, saber com coito, né? Coca-Cola, né? Como diz o brasileiro. Mas tem uma palavra muito parecida com o português, ou igual, ou idêntica em espanhol, que é esquisito. Você come alguma coisa, ou prova alguma coisa, e você diz, esta comida está muito esquisita. Quer dizer, esquisita quer dizer joia, 100%. Esquisita aqui, em português, já tem outra conotação, né? Essa comida também é esquisita. Não está muito joia, não. E nós temos ensinado aos nossos filhos que todo dia, na hora que a Priscila acabava de servir a mesa, nós comíamos, eu falava assim, queridos, o que é que nós vamos falar para a mamãe? Era um trio, eu mais os 2 meninos. Mamãe, a comida está esquisita. Ela falava assim, em português ou em espanhol. Elogiar. Às vezes a esposa faz aquele prato gostoso, bonito, ou a casa está arrumada, você não dá bola. A mulher gosta que você fale, olha que comida gostosa, que prato gostoso, faz isso para mim, olha a casa está maravilhosa, você cuida tão bem da casa, dos filhos. Meus irmãos, a admiração, e os seus filhos precisam ser muito admirados por vocês. O autor de Romanos 13:7 diz, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Sua esposa tem que receber honra, porque é a mulher que Deus deu para você. Então nós precisamos dar flores, elogiar, enquanto a pessoa está viva. Depois que morre, não tem que jeito de mandar flores. Tem que elogiar durante a vida. Eu me lembro daquela história de uma senhora que estava no velório e ela era viúva, ela estava morto, o marido dela, e ele pertencia a várias organizações, sociedades secretas, não sei, um montão de coisa aí na cidade. E ela estava lá no cantinho e chegava sabe quando eles dão uma palavra quando morre, né? Agora o fulano vai falar em nome da tal, da Ponte Preta, do Guarani, do que lá.
E chegavam a dizer, porque esse nosso querido foi um homem maravilhoso, um pai, um homem chefe de família, pai zeloso, e outro elogiando, e a mulher estava ali quietinha ouvindo. De repente ela levantou, foi lá onde estava o caixão. Será que foi meu marido mesmo que morreu? Elogiar sempre. Elogiar sempre. Então o papel do esposo, da esposa é a aparência que deve você elogiar, a maneira que se veste, as suas habilidades, a sua maneira, o seu esforço para adquirir recursos para a família. Então nós precisamos admirar sempre. Detalhe, meus irmãos, eu não sei isso que eu vou contar agora, quem já viveu no interior pode entender melhor do que quem sempre viveu na cidade. Mas Benjamin Franklin, famoso americano, disse o seguinte: um pequeno descuido pode causar grandes problemas. Por falta de um cravo, uma ferradura foi perdida do cavalo. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se um soldado, porque o inimigo o alcançou e ele foi morto. E tudo por não ter havido um pouco de cuidado com o cravo da ferradura. A vida é feita de detalhes, coisinhas pequenas. E se você sabe, palavra especial para todos os homens da noite, se você sabe que a sua esposa não gosta de uma determinada coisa, não faça aquilo para chateá-la. E tem gente que sabe que faz assim, fala assim, olha, fala para o colega dele, ela não gosta que eu fale, quer ver, eu vou falar, ela vai ficar chateada, quer ver? E fala só para chatear. Isso separa. Isso separa. A vida é feita de detalhes, mas de detalhes bons, meus irmãos. Detalhes bons, solta o cartão de crédito para ir no shopping fazer compra. Eu não vi nenhum amém aí. Não ouviu? Você também não ouviu, né, André? Está surdo agora que nem a mulher. Nós temos que entender, meus irmãos, que quem supre as nossas necessidades é Deus, não é a nossa esposa nem o nosso esposo. Quem supre as nossas necessidades, quem é? É Deus. E nós ficamos muitas vezes numa situação difícil porque queremos que o nosso cônjuge supra a nossa necessidade quando ela tem que ser suprida por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como ter um casamento, estou encerrando, como ter um casamento à prova de fidelidade. Quando nós viajamos, pegamos o carro e viajamos aí para a estrada, vamos para qualquer lugar, meus irmãos, hoje nós temos GPS já, caso todo mundo sabe o que é o GPS. Mas eu sou do tempo do mapa. E o mapa ainda traz alguma coisa que o GPS não traz. O mapa diz qual é a velocidade que você tem, que tem curva, direita, esquerda, área de descanso, restaurante, sanitário, posto de gasolina, seja lá o que for. Então, nós ficamos mais seguros quando nós seguimos os sinais que estão na estrada. Quando nós já sabemos com antecipação o que vai acontecer. O casamento é uma longa viagem. Preste atenção, o casamento é uma longa viagem e nós precisamos prestar atenção aos sinais que aparecem durante essa viagem. Vou dar alguns sinais aqui para você. Segura bem a cadeira para você não cair. Primeiro, olhe com quem você anda. Estou falando de sinais para você não cair na tentação. Olhe com quem você anda. Porque muitos casos de infidelidade acontecem por falsos amigos, entre aspas, que querem dar a receita daquilo que eles fizeram de errado para você. E quando você estiver em contato com alguém que você percebe que é negativo, que não fala bem da esposa dele e quer vender a receita para você, cai fora. Cai fora. Você precisa de outro tipo de amigo. Esses amigos enviados de Satanás não servem para você. Eles dão a receita errada e nós conhecemos muitos casos de divórcio porque deram a receita errada para o homem ou para a mulher. Cuidado com quem você abre o seu coração. Por mais afinidade que nós temos aqui, meus irmãos, nas nossas reuniões, os homens de honra, ou no culto, onde você quiser, cuidado com quem você abre o coração. Você tem o seu pastor para fazer isso, os seus pastores.
ou a sua médica, ou o seu médico. Mas esse negócio de falar particularidade com o amigo do peito não funciona. Você está, como diz, tirando aquele aspecto tão bonito que você tem de segredo entre você e sua esposa. Ponto 2, sinal número 2, proteja-se no seu trabalho. Muitos casos de infidelidade é onde surgem no trabalho, no contato com o sexo oposto. Então cuidado, cuidado, e digo cuidado. Muitas promoções dependem de favores sexuais. O aumento de salário depende de horas extras até mais tarde. Cuidado para não ir almoçar sozinho com o sexo oposto, se é homem ou mulher, não importa. E você vai dizer assim: pastor, você é quadrado. Sou mesmo. Porque eu acredito naquilo que essa igreja, essa nossa denominação prega sobre santidade. Que você tem que se cuidar. E cuidado para não dar carona com o sexo oposto. Se você estiver sozinho, eu sou mulher, não falar. Aí você é demais. Poxa vida, o que tem demais? Minha vizinha, nossa irmãzinha que canta no coro. Nós temos um pastor muito querido em Brasília, o pastor Vilarinho, hoje ele é mais idoso do que eu. Ele estava saindo da casa, a igreja dele tinha passado por alguns casos difíceis de adultério da liderança. Ele estava saindo uma noite assim meio fria, chuvisco lá em Brasília, e tinha uma senhora bem idosa. Quando ele passou assim para entrar na avenida, ela falou: pastor Vilarinho, dá uma carona para a irmã. Ele falou assim, usou a expressão: monta atrás. Ela falou: mas tem lugar na frente, aqui é o lugar da minha mulher. Mas ela não está aí, ela continua saindo aqui, vai para trás. Porque quantos casos acontecem, meus irmãos, dessa proximidade com o sexo oposto? Essa proximidade. Um oficial militar, eu conheci essa experiência, oficial militar capitão de Sorocaba, uns anos atrás. Ele me contou. Ele era chefe do destacamento. Um dia bonito, meio-dia, sol a pino, sem nuvem, bonito. Ele estava a 500 metros do quartel. E uma colega com farda fez sinal para ele ir levá-lo até lá no quartel, que ia pegar o plantão dele. E ela entrou, sentou no carro, levou o carro. Passado algumas semanas, ele era de uma igreja, os oficiais da igreja foram visitar. Ele ficou contente, recebeu: vamos sentar, meus irmãos, né? Querem um cafezinho? Não, tem aqui que é um caso muito importante. Nós já soubemos que o senhor tem um caso com uma colega de farda. Como é? Várias pessoas viram o senhor com uma colega de farda no carro, não era sua esposa. Meus irmãos, as aparências são terríveis. Terríveis. Cuidado. Cuidado. E o cuidado redobrado. Hoje à tarde, estava me preparando para essa mensagem, e eu tive a oportunidade de ler mais uma vez a história de José lá no Egito. Quem conhece a história de José? Conhece? Gênesis 39. Os bandidos irmãos de José o venderam como escravo. Vai ele agora para uma prisão e foi comprado por Potifar. E levou esse escravo para ser um empregado simples na sua casa. Mas Deus era com José. Tudo que José fazia, Deus prosperava. Inclusive a casa de Potifar, que era um indivíduo idólatra, prosperava por causa de José. Tudo que ele fazia, a bênção de Deus estava com ele. A bênção de Deus estava com ele na casa de Potifar, estava na prisão, e depois mais tarde como primeiro-ministro do Egito. Mas Potifar tinha uma senhora, a esposa dele, que ela botou os olhos do José e disse que ele era bonito, era saradão, que devia ter lá na casa lá os equipamentos para fazer musculação, ele era fortão, bonitão. E Potifar ficava muito tempo fora de casa, né? Antes de fazer dele lá. E ela chegou um dia que ela preparou a armadilha. Ela despediu todos os funcionários, ligou lá no Wi-Fi dela lá uma música muito romântica,
chegou a casa, e José entrou para fazer alguma coisa, ela deu a avanção. Avançou. José poderia ter dito para si mesmo: eu estou aqui sozinho, meu pai, minha mãe, estou longe, meus irmãos me venderam, eles foram de lá, e eu não tenho pastor aqui, não tenho igreja, ninguém está vendo. Aliás, ela é a dona, mandou pregar de conta. Mas sabe uma coisa importante? Se você ler com cuidado, ele diz que ele não queria ser desleal com o Potifar que o colocou naquela posição, e diz: mas eu não quero pecar contra Deus. Diga comigo: eu não quero pecar contra Deus. E ela deu avanção, e diz a Bíblia que todo dia, não era um dia só, ela sabia, todo dia, ela falou: eu vou vencer esse cara. E um dia ela deu avanção, ele saiu correndo, ela ficou com as vestes dele, já sabemos que ela, aí ele inventou a história do que ele tentou abusar dela e tal. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos: José, por mais crente que fosse, conhecedor da palavra de Deus, das promessas de Deus, naquela hora ele não falou: dona Potifar, a senhora senta aqui, quero ler o Salmo 23 para o senhor. Eu quero fazer uma oração para a senhora para tirar esse espírito de lascívia que a senhora tem. Não era hora de pedir oração, de ajoelhar nada, meu irmão, é hora de dar no pé. E ele deu no pé. E eu vou dizer para você: não está na Bíblia, mas devia estar. Fuge enquanto é tempo, né? Com 2:20. Sai correndo. E que tenha no seu coração, no meu coração, esse desejo: eu não quero pecar contra Deus. Vou repetir: eu não quero pecar contra Deus. Glória a Deus. Sinal número 3: evite tudo que estimule a infidelidade. O que é que estimula? O visual. O visual. Os especialistas dizem que nós falamos cerca de 200 palavras por minuto. 200. Mas a nossa mente processa mais de 2.000 imagens. Então, se você vê uma revista ou vê o Big Brother Brasil, com a ser vergonha, eu sei que está no ar essa porcaria, e outro, gente, novela, vou ter bem baixinho, novela é lixão. Eu quero ouvir um amém desses homens. Novela é lixão. Não assista, não deixe ninguém assistir em casa. Põe um vídeo, cante, desliga. Ninguém tem contrato com a Globo. Ela não paga para você ser fiel e assistir tudo que acontece lá. Então nós alimentamos a nossa mente quando você vê essa série de porcarias. Então, novelas, BBBs, Big Brother Brasil, filmes, pornografia, cenas de palavrões, meus irmãos, tiram tudo isso, porque isso aí são sinais que, se você usar isso aí, você se lembra daquele filme A Prova de Fogo, do bombeiro? Lembra? André, precisaria passar um dia à noite aqui, esse filme, isso é uma bênção. O moço tinha um problema. Qual é o problema? Pornografia através da internet. E a internet é hoje, eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas que estavam a ponto de se adulterarem por causa do chat, o famoso sala de conversa. Começa na conversinha, dali de lá e acaba no motel. Chat do diabo. Tem um chat com Jesus. Conversa com ele. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Precisamos renovar a nossa mente. Então nós temos que estabelecer limites, meus irmãos, entre as coisas quando nós lidamos com o sexo oposto. Quem é médico aqui, quem é dentista aqui, quem é advogado aqui, ou quem é pastor aqui, que sempre tenha alguma coisa que proteja você do sexo oposto. Do sexo oposto. E não pense em bater no peito dizendo: isso aconteceu com o fulano, que ele é fracote, mas comigo isso nunca vai acontecer. Você é o próximo. Você é o próximo. Porque o diabo quer destruir o seu lar, a sua vida. E nós precisamos estar firmes. Vou terminar dizendo assim: que o seu casamento é uma mina de diamantes. Diga amém. Amém. O casamento é uma mina de diamantes. Na Pérsia antiga,
antiga viveu um homem chamado Ali Rafé. Ele era dono de um lindo sítio, córrego de água bonita, camelos, flores frutíferas, lindos jardins. Um dia o sacerdote budista passou por lá e disse que ele não seria feliz enquanto ele não encontrasse aquelas gotas congeladas na luz solar, que eram os diamantes. E ele resolveu vender tudo quanto tinha, vendeu o sítiozinho dele e saiu pelo mundo afora em busca dos diamantes. E gastou toda a sua fortuna e chegou em Barcelona, na Espanha, se jogou no mar e se suicidou. Algum tempo depois, o indivíduo que havia comprado o sítiozinho dele levou o camelo para beber água no dia do sol e viu uma coisa brilhante na água, no meio da areia tirou um tremendo de um diamante. Essa descoberta, depois vocês podem ler até na internet, essa descoberta levou a descobrir também a maior mina de diamantes, onde saem os diamantes mais lindos do mundo, chamado Mina de Golconda. Mina de Golconda. Os maiores diamantes preciosos que enfeitam as coroas reais da Inglaterra e da Rússia foram tirados da ilha da Mina de Golconda. E aquilo lá estava o tempo todo ali, meus irmãos. E ele foi procurar diamantes lá fora. Você tem uma mina de diamantes em casa, que é a sua esposa. Diga, eu tenho uma mina de